aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 3, eu li até ao 6. Amém? Então, meus amados, eu quero falar nessa noite sobre curando o nosso interior. Amém? Quem precisa de cura aqui? Todos nós precisamos, né? O apóstolo Paulo, como ele sabia que os irmãos em Filipe eram cooperadores assíduos, ele sabia que aquela igreja era uma igreja cooperadora, aquela igreja que falava, vamos fazer um evento, vamos evangelizar, sair um grupinho super fama, vamos arrecadar aqui o alimento e tal, vamos fazer uma coleta aqui para enviar para o apóstolo Paulo, vamos. Era tudo assim aquela igreja, era uma igreja cooperadora, uma igreja que colaborava, uma igreja ativa, avivada. Então por isso que ele falou, dou graças a Deus, ele inicia essa carta. E depois ele agradecia a Deus pela vida dos filipenses, né? E depois ele fala que ele tinha prazer, quer dizer, ele tinha alegria em interceder por aquele povo. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de estar orando, porque é um povo de coração quebrantado, é um povo que quando a gente pede algo, ele faz com alegria, com prazer, eles vão atrás mesmo, com ele não tem tempo difícil, com ele não tem frio, não tem chuva, o sol não está muito quente, então é uma igreja assim. Então por isso que ele tem esse prazer, essa alegria de estar intercedendo. Sabe aquela coisa que você tem prazer e gosto, você for lá por esse irmão, eu quero ver esse irmão assim. Mas tem irmão que tem um coração tão duro, que você ora porque é um dever do servo de Deus, sacerdote. Sabe? Você ora, mas você já não vai com aquela determinação, com aquela convicção assim, com aquela fé, com aquela ousadia mesmo. Porque sabe que está um coração muito endurecido ali. Ele só tem que pedir só a misericórdia de Deus. Mas o apóstolo Paulo dizia que ele tinha prazer por causa daquela igreja abençoada, que abençoou muito a vida dele. Depois ele fazia a última coisa, a terceira coisa que ele falava era, eu tenho certeza, quer dizer, eu tenho convicção absoluta, eu acredito que aquele que começou uma boa obra em sua vida vai aperfeiçoar. Amém? Amém? Então eu tenho certeza que Deus vai aperfeiçoar a obra dele na vida dos servos dele que estão lá. Eu tenho certeza. Deus começou a boa obra. Amém? Então o que é começar uma boa obra? Quando começa uma boa obra, a pessoa que aceita Jesus como Senhor da sua vida. É o primeiro passo. Depois outro passo é o quê? É passar pelo batismo nas águas. Você está declarando a sua fé em Deus. Está ali profanando a tua fé. E o exército, diz a Bíblia, que o exército dos céus é a sua testemunha, além de nós, mas o exército do céu, que é os anjos, arcanjos e querubins, está lá testemunhando, observando e vendo vocês, segundo o que a Bíblia diz. E a terceira coisa é a pessoa vir na igreja, participar ativamente, trazer suas ofertas, trazer seus dízimos, está ativo na obra, trabalhando, quando for convocado, como nossa irmã fez aqui, convocando os jovens, convocando as irmãs para realizar esse evento. Então, isso é a obra que Deus está começando. Você começou bem, mas falta o outro lado, falta o interior. Amém? Porque muitas vezes a gente aceita de coração e com a boca a gente confessa. Não é verdade? Diz a Bíblia. Mas nós precisamos algo mais profundo, porque as coisas de Deus, elas são profundas. Elas são profundas. Não é simplesmente só levantar a mão, como eu sempre falo assim, não é simplesmente só uma oração. Só ela faz uma oração, já tá bom. Eu vou uma vez só, ou eu vou no culto, já tá bom. Eu já faço a minha parte. Eu vou na igreja, eu canto, eu oro, eu evangelizo, eu prego, eu dou minha oferta, dou meu dízimo, e está tudo certo. Não é mais do que isso. Amém? Claro que isso vai ajudar você a ir para o céu, sim. Mas para você ter uma vida plena, para você ter uma vida de paz, você precisa ser curado no seu interior, precisa ser sarado no seu interior, precisa ser
liberto nessa área, porque pode sobrar resíduo do seu passado, amém? Todos nós temos um passado, né? Agora tem uns que têm um passado de espiritismo, outro de catolicismo. Eu, para a glória de Deus, eu não fui criado em nenhuma dessas áreas. Graças a Deus foi tão bom comigo, foi misericordioso. Mas aquele que foi, fica resíduo. Sabe o que é resíduo? Como eu estava comentando com minha esposa, mas comentei com o meu irmão ali também, Jeff, né? Comentei, eu falei que lá em Hiroshima, quando soltaram a bomba em 1940 alguma coisa, soltaram a bomba de Hiroshima lá. Né? O que ficou lá? Ficam as radiações, né? Não é isso que ficou? E diz que até hoje nasce criança com defeito lá por causa dessa radiação. Então a pessoa que nasce em Cristo Jesus, por causa daquelas bombas lá do passado, lá, daquele envolvimento que um dia teve, consultou cartomante, né? Eu estava lendo hoje sobre superstição, e tem pessoa que é supersticiosa, mas tem. Isso também é espiritismo. Eu contava para ela que o meu tio falava, quando caía o garfo no chão, vai chegar um homem falso. Caiu uma colher no chão, vai chegar uma mulher falsa. Derramava sal, vai acontecer não sei o quê. Caiu açúcar, vai não sei o quê. Então, essas são as coisas que eu não me lembro. Sabe qual que é a superstição do crente? Que é certa, perfeita? É orar. Eu vou sair, vou lá no mercado, Senhor, em nome de Jesus. 8 horas na minha frente, Senhor, trabalha por mim, peleja por mim, Senhor. Que eu possa chegar naquele lugar e encontrar tudo para ti, Senhor, bem com oferta, Pai. Prepara isso para mim, Deus, porque você prepara todas as coisas. Amém? Essa é. Mas o mundo não, o mundo que não conhece, eles são assim, né? Então isso que são resíduos. Essas cadeias, esse resíduo, tem que ser limpo, tem que ser sarado. O seu interior não pode mais possuir isso. Não pode ter mais esse tipo de resíduo, porque isso atrapalha, muitas vezes impede a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Amém? Muitas vezes nós temos dores, muitas vezes nós temos enfermidades malignas, né? Maligna, câncer, enfermidade maligna, diabólica, né? Úlcera. Sabe? Coisas assim, coisa de rim, enfermidade maligna. São enfermidade diabólica de pessoas que teve resíduo. São os resíduos que teve um passado lá e veio trazer à tona aqui. Mas nós queremos te ministrar e te abençoar. Amém? E fazer essa plena limpeza. Então o apóstolo dizia, aquela igreja que contribuía, que colaborava, que participava, enfim, eles eram uma igreja ativa na obra, porém, precisava ser curado no interior, precisava ser sarado, havia resíduo do passado, trauma, frustração, decepção, etc, etc. Amém? Aquela igreja, o apóstolo Paulo falava que nós precisava de algo mais, ser curado, muitas vezes trauma. Muitas vezes trauma, a pessoa vivia traumatizada, porque aconteceu. Eu estava até conversando com minha irmã aqui, que não pode nem pegar a criança e jogar para cima assim. Você pega a criança e joga para cima e a criança, não é assim? Tem criança que é assim, né? Que se assusta. Eu falo também com meu filho. Às vezes eu pegar meu filho, eu gostava de jogar meu filho e ele ficar, botar, ele ficar, sabe? Aí eu percebi que ele não gostava e eu parei com isso. Isso não é certo. Isso aí pode gerar trauma, né? Quando ele vai crescer, virar uma pessoa adulta, o que vai acontecer? Ele vai ter medo de escuro, vai ter medo de ambiente fechado, vai ter medo de subir em elevador. São traumas, coisas que acontecem, né? Para quê? Para nos roubar, né? Para nos roubar e para nos aprisionar, porque é uma cadeia, mas em nome de Jesus já está quebrando essas cadeias. Nós quebraremos em nome de Jesus nessa noite, nesse lugar. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar essa obra poderosa na sua vida. Ele vai terminar. Por quê? Porque ele é fiel e todo poder nos céus e na terra. Todo poder nos céus e na terra foi entregue, está na mão dele, desse Deus todo-poderoso que nós servimos, que nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Amém. Então, irmãos, existem coisas em nossas vidas, esses resíduos, que podem nos libertar, é só o sangue de Cristo,
Só o sangue de Jesus para nos libertar. Só o sangue de Jesus para nos restaurar. Só Ele soma. E mais ninguém. Então, meus queridos, você sabe aquele jovem lá? Fala no livro de Marcos, se não me falha a memória. Fala no livro de Marcos, capítulo 10. Sabe aquele mancebo lá, aquele jovem de qualidade lá? Deixa eu ver se é mancebo de qualidade. Marcos capítulo 10, versículo 17, diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e disse, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, você vê, mas ele saiu triste. Ele era um crente. Ele era um servo de Deus. Ele fazia tudo. Eu cumpro todos os mandamentos certinho. Eu obedeço, eu honro meu pai e minha mãe. Eu faço tudo certo, levo minhas ofertas, levo meu dízimo, participo dos cultos ativamente, das ministrações. Eu oro, faço campanha, mas te falta uma coisa. Você precisa ser curado, você precisa ser liberto, você precisa tirar esse foco das coisas do passado. Esse foco que está te roubando. Porque o que roubava aquela vida daquele jovem espiritual? Era o sentimento que ele tinha pelas coisas materiais. Era o sentimento que ele saiu com o coração pesado, ele saiu triste. A única pessoa que eu vejo que saiu triste na frente de Jesus foi esse jovem. Ele tinha que sair alegre, porque Jesus estava querendo ministrar ele. Jesus queria ministrar, Jesus queria curar, Jesus queria conversar com ele, porque a palavra era limpa. Amém? A palavra era limpa. Jesus disse pela palavra: vós já estáis limpo pela palavra. Então, Jesus queria limpar ele através da palavra. Então, a cura e libertação ela faz isso, ela limpa. Amém? A cura, a administração de cura interior, ela limpa a pessoa. Porque a pessoa vai falar, a pessoa vai chorar e a pessoa vai reconhecer. Amém? Agora é tudo quando a pessoa não quer reconhecer, né? Eu fui ministrar um certo cidadão aí, sabe? Eu fui ministrar aqui, crente, velho, é complicado. Mas eu fui ministrar ele, porque ele insistiu, ele quis. Aí eu fui conversar com ele. Não, eu não tenho mágoa de ninguém. Não, eu não tenho mágoa. Não tenho mágoa, porque não lembro, ninguém nunca me magoou com o coração endurecido. Eu comecei a orar quando ele começou a falar, porque estava arrependo o Espírito Santo. O Espírito de Deus não trabalha assim. Ele não trabalha, ele não força, ele não arrebenta o seu coração. Ele não arrebenta a sua mente para entrar lá. Não, você tem que ser livre. Tem que ser livre. Eu estou liberto, eu estou livre para falar. Eu estou livre para expor o sentimento. Eu estou livre para expor tudo. Eu vou falar. E então você vai ser curado. Aí quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, não, eu já ia desistir. Mas aí o Espírito de Deus colocou uma palavra na minha boca. E a sua mãe? Sua mãe nunca te machucou? Aí começou a chorar. Porque o Espírito de Deus colocou a palavra. Ele está endurecendo. Não, minhas irmãs não, meu tio não, ninguém não. E a sua mãe? Ele começou a chorar. Minha mãe sim, minha mãe. Aí ele começou a falar, aí apareceu. Aí ele foi limpo, amém? Foi lavado, foi restaurado, foi curado, amém? Porque não adianta reter, porque é difícil para nós, se trabalhando com cura, e cura interior, cura e libertação, quando eu oro pelas pessoas, e quando a pessoa fica respondendo, Jesus, fica atrapalhando, tem que deixar o Espírito fluir. Deixa o sacerdote orar, não é assim que a Bíblia fala? Se estiver alguém enfermo, procura lá o pastor da igreja, ele vai orar, fazer a oração da fé. E o enfermo doente será curado, será sarado. Então nós estamos aqui, ele fazendo esse trabalho especial, um trabalho diferenciado. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele estava ministrando, mas ele falou, eu tenho certeza que Deus vai levar para alguém para ministrar vocês nessa área. Porque aquela igreja de Filipe, os filipenses, era uma igreja abençoada, era uma igreja ativa, que participava, uma igreja que de coração quebrantado mesmo, mas eles precisavam ser curados nessa parte.
Eles precisam ser sarados nessa parte, com trauma, com falta de liberação de perdão, com aquelas coisas que eu acabei de falar aqui, o que eu falei? Resídio. Além do resídio, eu falei outra coisa que a mulher cai no chão e uma mulher faz. Superstição. Porque aquele povo daquela era muito supersticiosos. Eles eram. Se nós somos ainda, imagina eles, que era começo, né? Imagina aquele povo lá, cheio de superstições, não passa debaixo da escada. Olha, não põe não sei o que aqui, não pode colocar aí. Olha, quando estiver chovendo, pega a toalha, né? Tiver a toalha, não sei o que, cobre lá o espelho, porque senão o relâmpago, o relâmpago só vai cair na sua casa se você já teve uma relação com o espiritismo. Eu ia falar até o nome do espírito aqui, só são dois, poderosos, sim. Poderosos, mas nós não temos poder, amém? E nós não temos poder não, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Jesus está dentro de nós, entronizado dentro de você. Ele não tem poder. Mas aquele que não tem, ele manda raio. Tem pessoa que morre com raio porque ele foi cobrar. Essa história de debaixo de árvore caiu o raio e pegou, entendeu? Ele foi cobrar. Então, é assim que funciona. Então, precisa ser curado. Se você está precisando, pode nos procurar aqui. Nós vamos fazer uma meditação com você, mas tem que abrir-se mesmo, se soltar. Aquele dia, eu estou disposto, estou de braço aberto, vou abrir meus braços. Pode orar, pode invocar, que ele vai sair em nome de Jesus. Então, aquele jovem, ele precisava disso. Ele precisava dessa cura. Só que ele confundiu tudo, ele se atrapalhou. Ele se confunde. Igual eu falei com uma pessoa, você falou assim, olha, eu não falei essas palavras porque o inimigo, ele soprou na sua mente. A senhora olhou para mim e falou assim, o que é? Você está falando que eu estou endemoniado? Eu falei, não, não estou falando isso. Eu disse que o inimigo soprou no seu ouvido. Soprou é uma coisa, a pessoa endemoniada é outra. Amém? Tem diferença. Tem diferença. O inimigo pode soprar no ouvido de qualquer um, até do pastor. Qualquer um. Ninguém está livre do inimigo soprar no ouvido. Eu não estou livre. Amém? Deus permite que o inimigo sopra no nosso ouvido. Para quê? Para ver onde está a nossa fé. Para ver se nós estamos fortes mesmo, valentes mesmo. Para ver se a gente vai saber se defender, se rebater. Vai usar o nome dele, a fé em Cristo, para vencer essas cadeias que o inimigo venha nos sobrepor sobre cada um de nós. Então esse jovem tinha qualidade. Qual era a qualidade dele? Que ele adorava a Deus, que ele cumpria todos os mandamentos, que ele ia na sinagoga, ele adorava a Deus ali, ele levava suas ofertas, ele oferecia o seu sacrifício ali, mas ele precisava ser limpo no coração dele, no seu interior, porque o interior dele estava lá contaminado, havia resíduo ali de religiosidade. Amém? Religiosidade, havia resíduo ali, por isso que ele saiu triste. Mas nessa noite, irmão, nós não vamos ser tristes aqui, vamos ser alegres em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui para ministrar no nosso coração a vontade de Deus na minha e na sua vida. E a vontade de Deus, ela é o que? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é suave. Amém? Então, o apóstolo Paulo escrevia essa carta ali para a igreja, porque ele era uma igreja cooperadora, era um povo ali que investia mesmo na obra, e ele queria ver aquele povo. Eu quero ver vocês restaurados, não quero ver ninguém com problema disso, problema de passado, problema que precisa resolver, problema que precisa, não quero ver ninguém assim, eu quero ver todo mundo firme na presença do Senhor, se alegrando, orando, regozijando, repreendendo o mal, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões. Eu quero ver as pessoas assim, naquele lugar. Então esse era o maior prazer do apóstolo Paulo, ver aquele povo naquela situação. Por isso que ele falava, escrevia aquela carta, porque era uma igreja cooperadora, era uma igreja participativa na obra de Deus. Amém? Então lembre-se, irmãos, que quem trata do nosso interior é o Espírito Santo. Mas precisa de um ministro. Amém? Precisa de um ministro para ministrar. Se o ministro não tiver um ministro para ministrar, fica complicado. Não sai automaticamente.
Amém? Tem pessoas que sabem, mas a palavra de Deus liberta, liberta. Ele usou um profeta para libertar. Amém? Como estava usando Jesus para libertar aquele jovem, mas aquele jovem não quis libertação. Aquele jovem não quis se entregar. Se aquele jovem disse, não, senhor, eu fizesse igual Zaqueu, Zaqueu quis ser liberto. O que Zaqueu fez? Olha, se eu tenho fraudado alguém, eu vou dar. Eu vou devolver. Até 4 vezes mais eu vou devolver. Porque eu quero ser livre. Eu quero ser liberto, restaurado. Como dizer, eu sou livre, né? O inimigo não vai ter com que me acusar, não vai ter com que me aprisionar. Eu quero ser livre. Então Eliseu ali, ele foi ministrado por Jesus. Ele foi curado, ele foi liberto. E ele passou a viver uma vida nova. Porque ele estava a fim de viver algo novo. Amém? Então vem Espírito Santo. O Espírito Santo foi. Jesus foi ali e falou, desce daí, Zaqueu. E hoje me convém. Hoje eu conheço teu coração, eu conheço teu pensamento. Eu sei que você quer se libertar dessas cadeias, quer se libertar do dinheiro, dessa riqueza, dessas coisas que te aprisionam, dessas coisas que faz você ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, faz pisar nas outras pessoas. Eu vou te libertar disso. Zaqueu, não, eu quero, Senhor. Eu quero, vem na minha casa, entra na minha casa, vem pousar em mim mesmo. Eu quero vir ministrar. E ele fez um grande banquete para que Jesus fosse lá ministrar, não só ele, mas todos que ali, os parentes dele todos. Olha só, eu não quero a bênção para mim, eu quero para a família inteira. Ei, glória a Deus. Nós temos que sair anunciando mesmo, irmãos, para a família toda. Olha, o trabalho ali é bom, hein? Jesus cura mesmo. Jesus é o servo dele. O trabalho ali é poderoso. Deus vai naquele lugar. Então, meus queridos, Jesus ministrava aquele jovem que queria mudar a história da vida daquele jovem. Queria mudar. Amém? Esse é um ponto negativo. Olha um ponto positivo aqui, que está falando aqui. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu vou ler alguns versículos aqui, né? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha só, querendo se justificar, quem é o meu próximo, né? Aí Jesus respondeu e disse, aí ele fez uma parábola, né? Deus é muito inteligente, é o dono da inteligência, é o pai da inteligência. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando o menino morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho o certo sacerdote e, vendo, passou de longe. E, igual modo, também um levita. Chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atarou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre as suas cavalgaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que mais gastares, eu pagarei quando voltar. Amém? Amém. Jesus falou, é assim que eu quero. O homem, o sacerdote, hein? Vamos dizer pastor, hein? Foi lá para Jesus e falou assim, quem é o meu próximo? Ele querendo se justificar. Quem é o meu próximo? Aí Jesus já contou uma parábola. Então eu vou te explicar. Passou, um homem foi ferido, um judeu, caiu, foi lá, roubaram ele, espancaram ele, deixou ele no meio do caminho. Passou o pastor lá e não pegou ele. Passou de longe ainda. Depois passou o cantor, o músico. Passou de longe, viu o homem lá caído lá, não ligou, foi embora. Aí depois veio o samaritano. Chegou lá, desceu do cavalo, cuidou das feridas, colocou nos ombros as 99, colocou no ombro e levou. Até uma hospedaria. Chegando lá, ele pagou a diária, ainda deixou mais dinheiro, ainda vou pagar mais uns 2, 3 dias. E falou, olha, o que ele gastar aqui na volta, pode me cobrar que eu pago.
Então, Jesus estava dizendo para ele, olha, eu não quero aparência, eu quero um coração quebrantado. Amém? Eu quero um coração misericordioso. Né? Eu quero, quem é o teu próximo? Aquele que te aborreceu. Quem é o teu próximo? Aquele que te entristeceu. Quem é o teu próximo? Aquele que um dia fez mal para você, que quis o teu mal, que quis que você ficasse lá embaixo, aquele que fala mal de você, aquele que te prejudica, que te atrapalha. Esse é o teu próximo. Por quê? Porque os judeus não conversavam com o samaritano. Os samaritanos, eles se odiavam um ao outro. Mas Jesus já pegou logo o samaritano, que odiava os judeus, o judeu odiava o samaritano. Ali, ó, tá vendo? Esse que é o teu próximo, não importa o que ele fez. Amém? Não importa o que ele fez. Temos que liberar perdão, porque a justiça ela vem de Deus. A tua justiça é Deus. Amém? Ele é a tua justiça. Pode se levantar, pode aprontar, vai doer sim. Nós vamos chorar, vamos sofrer, mas nós temos que confiar naquele que nos faz mais que vencedor. Amém. Temos que confiar nele e esperar dele, porque é dele que vem a nossa resposta. É Cristo que nos justifica. Não é o homem, não é a mulher, não é ninguém, mas é Cristo. Ele justifica os teus servos. Só que nós temos que fazer isso. Amém? Mostrar bondade, mostrar coração quebrantado, mostrar que somos curados, mostrar que somos sarados, mostrar que somos libertos e que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Amém? Porque se nós, como diz, pagar mal com mal, não é? Aí não vale a pena servir, não está servindo a Deus. Não está servindo a Deus desse jeito, pagando mal com mal. Ele me bateu do lado, eu também vou bater. Ela falou mal de mim, eu também falo, não vou ajudar não, fulano fez isso comigo, não, irmãos. É o que eu sempre falo, se quiser vir aqui vai ser bem recebido. Se vier aqui vai ser bem tratado. Se vier aqui vai ser bem respeitado. Não importa o que a pessoa fez. Não importa. Fez tanto mal para você, já fez isso aqui. Não. Vai ser amado. Por quê? Porque nós temos o coração quebrantado, nós somos sarados, e o passado que passou, ficou para trás, não tem poder sobre a nossa vida, não tem autoridade legal sobre a nossa vida. Então era isso que o apóstolo Paulo queria daquele povo, porque o apóstolo Paulo era curado nessa área. O apóstolo Paulo era sarado nessa área. O Espírito Santo de Deus ministrava no coração dele, falava com ele, limpava ele. Por isso que ele veio com essas visões. Ele escreveu essa carta lá, porque quando a gente está bem, quando a gente ama, quando nós temos um coração quebrantado, quando nós amamos o nosso próximo, você está bem? Você quer que o outro seja bem. Verdade, Jesus. Você quer que o teu próximo seja bem. Como você vai querer bem? Vai para a igreja. Procura uma igreja. Se quiser ir na nossa, lá é bênção. Se você conhecer Jesus. Então, porque nós estamos libertos, nós estamos curados, nós estamos bem. Não é assim? Nós estamos bem. Então, se a gente está bem, então a gente vai querer o bem do próximo. Vamos querer o bem do próximo. Eu sempre falei aqui que sempre ministrei amigos meus da juventude, sempre levei para a igreja. Vinha atrás de mim, eu já apresentava. Já falava para ele, estou lá na igreja, essa é a minha vida, esse é meu mundo agora, que eu fui curado, fui liberto dessas áreas, estou aqui, olha, vai ser bom para você, vai ser bom, vai lá que Deus vai mudar a tua vida, vai lá que Deus vai mudar a tua história, vai lá que Deus tem algo novo para você, e Deus tem algo novo para nós, para cada um de nós. Deus tem o melhor, mas nós temos que agir como um bom samaritano. Amém? Temos que tomar essas atitudes, de fazer as coisas que agradam, porque isso agrada a Deus. Isso agrada, isso aborrece o inimigo. Ele não gosta, ele vai ficar com raiva, porque você está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo o querer de Deus. E você está mostrando para ele, com as suas atitudes, que ele não tem mais poder, que ele não tem autoridade sobre a tua vida. Por isso, meu querido, em nome de Jesus, eu quero estimular você a ser realmente praticante da palavra de Deus. Não tenha medo de abrir seu coração, porque Deus quer curar o seu interior. Amém? Jesus veio buscar uma igreja sarada. Amém? Deus veio buscar um povo liberto, restaurado, um povo que não tem acordo com o inimigo. O inimigo não faz parte.
não faz parte mais da nossa vida, não tem domínio. A Bíblia diz em Romanos que o pecado não tem domínio sobre nós, não tem, porque nós somos sarados para a glória do nome de Jesus. Nós somos restaurados para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer que Jesus está aqui para curar as suas feridas. Ele está aqui para te dar um novo coração. Coração quebrantado, coração transformado, coração regenerado, para realizar as boas obras que ele começou na sua vida, né? Ele vai realizar as boas obras para agradar quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aquele que começou, o apóstolo Paulo disse isso para a igreja, e o Espírito de Deus vai dizer para nós isso nessa noite. Amém? Que aquele que começou, ele quer concluir, ele quer fazer a coisa completa, a coisa plena, né? Ele não quer só um lar, né? Amém? Ele não quer só um lar só. Ele não quer, eu faço isso, eu faço aquilo, mas tem sempre mais. Amém? E nós podemos fazer para agradar esse Deus. Porque Deus tem milagre para a minha vida. Deus tem milagre para a tua vida. Deus quer que você ande por sobre as águas. Deus quer que você viva o sobrenatural. Deus quer que você faça a diferença nessa terra dos viventes. Amém, amado? Deus quer. O pecado não pode dominar a nossa casa, né? O pastor uma vez estava contando para mim que de madrugada eu estava no vulto, na janela assim, da nossa casa, né? Não estava ventando nem nada, e a janela parece que estava fechada. Aí nós temos uma cortininha verde, aquela cortininha verde até balançada. Aí ela foi, pulou e expulsou. Falou, você não tem poder aqui, não tem autoridade legal aqui na minha casa, vai pegando suas enfermidades fora. E ela começou a guerrear ali, eu estava dormindo, eu não acordei, mas a guerra era dela, né? Foi para ela. Então, ela estava contando. Então, é bom quando nós estamos nessa visão. É bom quando a gente está nessa visão, né? Eu perguntei para minha irmã sobre a netinha dela. Ela falou, não, nós oramos por ela, tudo, ela está bem. Tá vendo, irmãos? Quando você tem essa visão, você vai pôr a mão, vai orar e vai ser curado. Você vai pôr a mão, vai orar e vai ser liberto. Você vai pôr a mão, vai orar e a pessoa vai ser restaurada para a glória do nome de Jesus. Amém? É isso que Deus quer. Que nós estejamos um coração quebrantado, o nosso interior seja curado. Né? O nosso interior, nós poderemos até escorregar de vez em quando. Mas depois voltamos à consciência espiritual. Não, eu sou liberto. Eu sou restaurado, eu sou curado, o inimigo não tem mais poder na minha vida, não tem autoridade, está quebrado isso na minha vida, está cancelado em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão direita. Amém? Fala assim, em nome de Jesus.